Olá, bem-vindo à 8ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de conversar conosco é o professor Jair de Jesus Mari. O professor Jair Mari graduou-se em Medicina pela Fundação Universitária do ABC, é doutor em Epidemiologia Psiquiátrica pela Universidade de Londres e fez pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres e na Universidade McMaster, do Canadá. É professor titular do Departamento de Psiquiatria da Unifesp desde 1996. É também professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres e chefe da Urban Mental Health Section da WPA. Suas pesquisas abordam os seguintes temas: esquizofrenia, epidemiologia psiquiátrica, ciência da informação, avaliação de serviços de saúde mental, transtornos psiquiátricos na atenção primária, transtorno de estresse pós-traumático e revisões sistemáticas. Contabilizados pela Web of Science, o professor Jair Mari possui 374 artigos indexados, com mais de 6.400 citações e fator H de 40. E, além disso tudo, ele mantém ativo um consultório médico privado. Tudo bem, Jair? Algo a acrescentar? Não, muito obrigado pelo convite. Então, aqui gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de contato com os colegas em todo o país e parabenizar o Retten e o Vinícius por esse empreendimento tão interessante, não é? E para mim realmente é uma honra poder participar. Não, sem assim, né, nenhuma presunção, enfim, eu acho interessante esse índice, não é, de citações do Journal of Citation Reports. Ele não pega tudo. Acho que o Google hoje ele pega mais, porque nós brasileiros nós temos várias publicações que não são cobertas, não é, pelo ISE. Então, na verdade, o Google ele pega mais. Então, o meu índice H hoje ele é de 65, 66, e eu estou perto de 20 mil citações. Mas é óbvio, né, que isso diz muito pouco sobre a pessoa. Eu não acho que as publicações e as citações científicas elas refletem o todo de uma pessoa, né? É um indicador que a nossa geração valorizou muito. Mas hoje ele tem sido muito questionado também, porque o que importa, né? O que importa é a qualidade da produção científica, né? É o quanto você, como pessoa, também contribuiu para a formação de outras pessoas e recursos humanos, e o quanto do seu trabalho, né, ele é dirigido para duas funções importantes da produção científica, que é o avanço da ciência, o avanço na área, e o outro que é o translational, né, que seria o quanto da nossa produção científica pode ser traduzido para mudar, né, a vida das pessoas de fato, com uma melhor clínica e com uma melhor organização dos serviços de saúde, e combater a ignorância mesmo, né? E aí, mas ao longo aqui da palestra, nós teremos oportunidade de voltar para esses temas. Perfeitamente. Olha, a honra é nossa, viu, Jair? É uma oportunidade, assim, privilegiada que você nos concede de conversar com você e de falar um pouco sobre o modo de pensar, que as pessoas já devem ter percebido que é bastante evoluído, né? Mas comecemos do começo. Como é que foi a escolha de cursar medicina, Jair? E como é que as coisas evoluíram desde então? Então, olha, Retten, eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai, ele chegou a trabalhar na ferroviária de São Paulo, né? Ele até foi jogador de futebol do Nacional, do SPR, da São Paulo Railways. E aí até chegou a jogar um pouco no Palestra Itália, em 1930,
1932, né? Mas meu pai teve um problema grave de alcoolismo, né, de dependência ao álcool, e isso prejudicou muito a vida dele, né, e obviamente prejudicou nossas vidas também. E eu perdi minha mãe muito precocemente. Minha mãe faleceu aos 10 anos e meu pai com esses problemas, depois no fim da vida ele se recuperou, né? Então, eu sou caçula de 4 irmãos. Não havia na nossa família essa cultura, por exemplo, vai fazer medicina, não é? Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar num banco, né, desde os 14 anos, não é? Assim, já trabalhava com 13 anos e meio. Aos 14 anos, no primeiro mês, eu já fui registrado, não é, no Banco Nacional. E aí eu trabalhava nesse banco e ao mesmo tempo, eu tocava numa banda de rock, né? Então, aquela loucura, né? Já desde cedo fazendo várias coisas, né? Mas eu era um bom aluno, eu percebia que tinha capacidade de estudo e eu percebia que eu não era um bom músico, que eu iria ser um músico. Eu adorava música, adoro música, não é? Mas eu não como talento, não é? Foi bom porque eu aprendi algumas coisas, eu tocava contrabaixo nessa banda, né? E aí veio essa história, né? Por que fazer psiquiatria? Aí naquela época, né? Isso era final da década de 70, nós já tínhamos os livros do Ronald Lenk, não é? Do Thomas Szasz, não é? Que a loucura não existe, do Thomas Szasz, do Eu Dividido, o livro de 1960, do Ronald Lenk. Então, aquilo me fascinava, não é? Aquele mundo. Então, eu meio que tinha esse gostinho pelo rock, não é? Pela contracultura, não é? E aí, vendo, né, assistindo, eu não sei nem como que essas informações chegavam a gente, né? Hoje elas são tão fáceis de serem atingidas, eu não faço ideia como que isso acontecia, mas eram através de entrevistas, né? O Pasquim, o Movimento, né? Tinham revistas que possivelmente traziam essas matérias, né? E aí eu fiquei encantado por esse tema da antipsiquiatria e, ao mesmo tempo, tinha uma cultura que não era de fazer medicina, não é? E aí, no banco, quando eu falei que eu ia sair do banco para tentar medicina, os caras queriam me matar. Pô, mas você tem um baita futuro aqui, você já com 16 anos, eu já era chefe de uma seção, você não devia largar. Eu falei, não é para mim, né? Eu vou tentar fazer psiquiatria, não é? E fazer medicina. E aí o que aconteceu? Bom, eu tinha poucos recursos, né? E eu fiz, não dava para ficar fazendo muito vestibular. E na época a Faculdade de Medicina do ABC, ela tinha um tipo de investimento, onde você podia entrar e depois você pagaria a faculdade, né? Então, tinha essa combinação, essa possibilidade de você pagar depois. Aí eu entrei no ABC, né? Eu prestei só naquela época o CECEM, né? Que era para a USP, eu não entrei, e eu tinha entrado em biomédicas em Botucatu, né? Mas aí eu falei, não vou para Botucatu, mas pensando em ir para biomédicas como um bypass para ir para medicina. Para ir para medicina. Naquela época existia essa possibilidade, não é? Mas aí, mas teria sido interessante hoje, né? Eu vejo olhando lá atrás, né? Mas aí eu entrei na Faculdade de Medicina do ABC, né? E logo descobri que eles suspenderam esse crédito, né? Então, caramba! Logo no primeiro ano, no segundo mês eles suspenderam, né? E aí mesmo aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aulas de química, né? E aí fui dar aula em cursinho e cursei a Faculdade de Medicina dando aula de química,
química orgânica, né? E aí aprendi um pouco e aprendi muita didática. Cheguei a ser professor no equipe, né? Puxa vida, Jair, que interessante. E o equipe era um colégio onde você tinha toda a burguesia liberal da cidade de São Paulo, né? Então tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, não é? Como o Serginho Groisman, o Arnaldo Antunes. Olha só. Né? E conhecer pessoas, enfim, muito legais, não é? Que fizeram parte da minha vida. O Eduardo Gianetti, que depois ele foi também fazer PhD na Inglaterra, né? Em Cambridge. Então, foi assim que eu fui para a faculdade de medicina, né? E consegui me formar. E quando eu entrei em medicina, eu queria fazer psiquiatria. Mas aí o que aconteceu? Nós tínhamos aula na Água Funda. E a Água Funda era um verdadeiro manicômio, né? As condições precaríssimas, né? Falei, meu Deus, né? O que é isso, né? Os pacientes jogados, nus, cheio de urina, né? Mal cuidados, né? Desculpe. Então eu pensei em desistir da psiquiatria. Eu falei, não, isso daqui é um horror, não é? Um teatro horroroso, não é? Como que esses pacientes são cuidados, eu não tinha ideia da situação. E é óbvio que eu já tinha aí uma certa formação na antipsiquiatria, não é? Aí eu pensei, acho que eu vou fazer clínica, não é? Mas aí veio aquela ideia assim, não, nós temos que mudar essa situação da psiquiatria, não é? Vamos, aquela coisa do jovem, né, que você imagina que você pode mudar o mundo, né? Bom, de uma certa forma a gente contribui, não é? Sim. Mas aí veio aquele ímpeto, não, vou fazer psiquiatria porque não é possível que a psiquiatria se mantenha nesse nível, não é? Por que essas pessoas não podem ser mais bem cuidadas e tal? Então aí eu decidi voltar para a minha ideia inicial, que era fazer psiquiatria, e assim que eu terminei a faculdade de medicina, eu prestei filosofia na USP, né? Em sequência, né? Eu terminei a faculdade de medicina, mas aí eu já estava bem, eu ganhava bem como professor de cursinho, né? Já tinha comprado carro, já tinha pago a faculdade, né? E aí eu ia para a residência e ia fazer filosofia. Também foi muito interessante. Aí que eu conheci o Renato Giannini Ribeiro, por exemplo, que foi meu professor, e depois encontrei-o na CAPES, né? Então a gente já se conhecia quando eu estava na CAPES, encontrei o Renato Giannini. Sensacional. Desculpa, Jair, mas eu só ia comentar que a tua história, essa história que você está nos contando, ela é peculiar, interessantíssima e admirável, né? Assim, e eu estava aqui pensando que você, além de escolher ser psiquiatra, você escolheu ser pesquisador. E nenhuma dessas coisas me parece ser hits de sucesso do momento de estudantes de medicina. Mas eu já entendi também que você ali, enfronhado na contracultura, não estava muito interessado em hit de sucesso, né? Assim, não estava. Além dessa história da psiquiatria, como é que foi a história, então, acho que você começou a contar isso aí, de virar pesquisador, né? Então, vamos lá, vamos contar. Mas na época, eu queria ser um pensador, né? E eu queria ser um psiquiatra de sucesso, né? Tinha aí o narcisismo e também a curiosidade, não é? Então aí quando eu terminei a residência, eu montei um consultório e rapidamente o consultório estava lotado, eu estava ganhando muito bem, né? E estava fazendo filosofia para complementar aquilo que eu via na minha formação, uma grande lacuna, né, de epistemologia, de realmente estudar, não é, a teoria do conhecimento e aprender, não é, mais sobre, enfim, a evolução do pensamento humano, né, e a evolução do conhecimento e visando ser um intelectual. Mas aí o que aconteceu? Eu estava numa ilha
vocês imaginem, um Réveillon, eu fui com um colega, né, e que era um casal, nós fomos para uma ilha como que é o nome? Em Angra dos Reis, né? Tinham várias ilhas, nós escolhemos uma ilha e estávamos lá. Isso eu estava terminando a residência, não é? E nessa ilha veio um barquinho com o pessoal da USP, veja só, né, que é o Zé Eluf, né, o Cláudio Meneghelli, que são professores da USP, e traziam com eles uma moça chamada Laura Andrade, que ela fazia pediatria na USP, né? E aí nós nos encontramos nessa ilha, que era uma ilha isolada, e a Laura, aí eu fiquei realmente encantado pela Laura. Ela já tinha 2 casamentos, né, mas era uma feminista, uma pessoa muito interessante, muito rica. E ela falou, olha, não pode acontecer nada entre nós, porque em outubro eu vou para Londres. E eu que estava estudando francês, filosofia, eu falei, não, eu vou para Londres com você. E eu estava aí, naquela época, dando aula de psiquiatria social na Santa Casa, né? E com o José da Silva Guedes, que é uma pessoa muito importante, muito legal em saúde coletiva, né? E aí estudando psiquiatria comunitária, psiquiatria social, né? E veio essa situação na minha vida, eu falei, eu vou para Londres. E em outubro eu estava lá. Aí foi a batalha de fazer o processo, né, enfim, com os colegas, né, na época o Uracy, que é um psiquiatra baiano, né, e mesmo José da Silva Guedes, que conhecia o secretário de saúde, e aí colocamos, né, a importância que tinha de se desenvolver a medicina, e aí eu fui para Londres. Mas quando eu terminei a residência, eu fui para Trieste. Eu passei 3 meses em Trieste. Uma coisa legal, eu fiz residência, acabei fazendo residência no Servidor, até para poder fazer filosofia, e o Carol Sonnenreich, que é uma pessoa maravilhosa, ele permitiu que eu fizesse 3 meses da minha residência em Trieste com o Franco Basaglia. Então, eu conheci o Franco Basaglia, né? Então, eu me formei em 77, né? Aí eu terminei a residência em 79. Então, eu tinha ido para a Itália, e aí eu percebi que, né, toda aquela maravilha do Franco Basaglia tal, não era bem assim, né? E eu tinha dado uma passadinha em Londres, e aí eu comecei, aí já tinha essa mordida, né, de que Londres era um lugar muito mais sério, né, a coisa da desinstitucionalização em Londres, né? Aí eu comecei a conhecer o pessoal de Londres, não é? O Julian Leff, não é? E aí realmente eu já comecei a ficar dividido. Aí veio essa história de ir para a Inglaterra, e aí em outubro eu estava lá, né? Em outubro de 81. Né? O que aconteceu? Eu fui para o King's College, né, o Instituto de Psiquiatria, que é a meca da psiquiatria, né? Realmente é um lugar fantástico, né, onde toda a produção de conhecimento ela se origina ali, né, como um dos principais centros, até mais importante do que a Harvard, principalmente naquela época, não é? E aí eu caí com o Michael Shepard, né, que seria o meu orientador. Michael Shepard é o professor de epidemiologia psiquiátrica, e que ele tinha feito esse marco de constatar a frequência de transtornos mentais na atenção primária, né? E aí o Shepard falou, olha,
você vem para o King's College, você vem comigo, mas antes você vai ter que passar na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é no mesmo lugar que a Laura estava, que ela foi, né, para fazer o mestrado em epidemiologia. E aí eu fui fazer um curso que tinha o nome de Combined Course, que era em epidemiologia e bioestatística. Quando eu cheguei na London School, o César Victora, que eu considero um dos maiores pesquisadores que o Brasil tem, né, é nome até para Nobel, né, que fez todo o trabalho, os estudos de coorte em Pelotas, né, e aí desde cedo eu conheci o César, e o César me orientava: Jair, publish or perish, very simple. Porque assim, olha, o lugar que eu fui no King's College, nenhum estrangeiro havia sido aprovado. E todos os que passaram pelo Michael Shepard haviam se tornado professors. Então era uma situação bem complicada para mim. Eu cheguei com um inglês pobre pra caramba, porque eu estava estudando francês naquela época. E meu inglês era horrível. Hoje melhorou um pouco, né? Mas, então, na London School, aí eu tive a oportunidade de iniciar os estudos em metodologia científica, né? Em metodologia, métodos de investigação. E aí, óbvio que esses métodos de investigação nós passamos a aplicar na psiquiatria, né, dentro dessa unidade que tinha, né, o professor Michael Shepard, e tinha também o David Goldberg, com quem eu tenho um relacionamento muito bom, e inclusive vários trabalhos publicados com ele. Hoje ele é o Sir David Goldberg, não é? Uma pessoa muito rica, né? E foi aí que eu me tornei pesquisador, né? Mas tendo essas duas bases, vindo da contracultura, né, e aprendendo a metodologia científica, que me ensinou a ter crítica, não é, sobre os fundamentos, né? O que é isso realmente, né? Então aí entram várias outras histórias, mas foi aí que eu percebi a importância, não é, dos dados. É uma frase muito simples do meu orientador: show me the data, né? Eu tive a oportunidade de, quando eu ia discutir com ele, né, com aquele meu inglês macarrônico, né, e ele falou: yes, Dr. Murray, show me the data. Sensacional, que história boa. E óbvio que com isso eu também, até hoje, eu repito para todos, né? Quando vem com alguma ideia fantástica, né? Show me the data, né? Onde é que estão as observações que levam a essas conclusões, não é? Então foi aí que eu comecei. Outra coisa importante é que eu convenci o Shepard que eu deveria fazer o meu estudo no Brasil, porque assim eu estaria contribuindo para achados locais. Ele, na época, desconfiou, né? Mas eu levantei, né, eu fiz um estudo de prevalência de transtornos mentais em 3 centros de atenção primária, né, um estudo simples, mas que envolvia adaptação de instrumentos para pesquisa, né, questionário de rastreamento e entrevista psiquiátrica. Esse questionário de rastreamento, SRQ, ele tem hoje mais de 1.000 citações, né? Tem 1.200 citações. Nossa. Então, ele pegou, né? Então, é uma tese que se tornou bastante citada, tal. Então, aí eu vim, levei esses dados para Londres. Quando eu fui para a defesa, até o último dia, porque lá não tem essa certeza que você vai ser aprovado como aqui. Quando você manda um aluno para o doutorado, você já sabe, está tudo pavimentado para a festa, não é? Mas lá não, né? É um vaiva com 2 professores numa sala e seja o que Deus quiser, não é? Mas aí eu fui aprovado, né? E quando eu fui aprovado, eu disse: you are a future professor. Eu falei: vocês não conhecem o Brasil, meu amigo. Não tem essa, não.
Mas acabou se tornando realidade, né? Eu não tinha ideia de que, obviamente, eu teria bala para ser um professor, né? Mas aí, quando eu voltei, e a Escola Paulista de Medicina me recebeu muito bem, né? Na época tinha o Cláudio Miranda, que era professor, depois o Itiro Shirakawa, e principalmente o Marcos Ferraz, né? O Marcos, ele era chefe do departamento, né? E ele me chamou para trabalhar lá, e inclusive aí com o Marcos era coordenador de saúde mental do estado de São Paulo. Aí nós começamos a fazer os primeiros levantamentos, né, nos hospitais e tal. Então fizemos aí um time bem legal, e aí eu comecei a minha história na Escola Paulista de Medicina, né? Um ano depois, em 1986, eu já estava na escola, e até hoje, em 1987, eu me tornei professor. Em 1995 foi a livre docência, em 96 o concurso para titular, e eu estou lá desde 1986, né? E é um lugar que, enfim, me abraçou e eu abracei, né? É um lugar que realmente tem essa filosofia, né, de trabalhar com os melhores cérebros, e hoje eu sou sou um epemista fanático, né? Que legal. E quer dizer, olha, é uma trajetória, hein, Vinícius, completamente inusitada. Parabéns. Exatamente. E que perseverança, hein? Você foi adiante. Você se formou em filosofia ou você acabou parando com a filosofia? Não, porque eu fiz metade do curso. Entendi. Mas o seu objetivo estava resolvido. Você já tinha aprendido ali as bases filosóficas. Pouco, né? Pouco. Gostaria de ter muito mais, né? Mas aprendi um pouco de Descartes, né? De Hobbes, de Rousseau, né? Russell, né? E mesmo o existencialismo, né? Jean-Paul Sartre, enfim. Aí é óbvio que também foi muito interessante essa visão da filosofia, porque para mim ficou muito claro, né, como muitos conceitos na psiquiatria e na própria psicanálise, né, e na psicologia eram frágeis, né, porque aí você aprende dentro da filosofia a fazer uma análise crítica dos textos, né, da intuição, né, da generalização, né, então desde cedo eu tinha uma visão muito crítica, né, do Reich, do Jung, do próprio Freud, né, sabe, do encadeamento filosófico, né, do pensamento, né? Então é óbvio que essa exposição na filosofia contribuiu para que eu desenvolvesse também uma crítica interna, e eu via, né, a diferença entre um trabalho na filosofia, que era um trabalho muito mais cuidadoso, né, e um trabalho muito mais profundo, e os textos de pessoas na psicologia, onde os textos eram muito frágeis, onde os encadeamentos eram vagos, né, e as conclusões, as pessoas repetiam aquelas conclusões sem conhecerem exatamente quais os pressupostos, né, aí filosóficos, né, empíricos que poderiam dar sustentação àquela conclusão, né? Então, desde cedo, essa participação no curso de filosofia foi importante para que eu tivesse já desde cedo, um pensamento, uma atitude mais crítica, não é? Em relação ao conhecimento que se tinha na época, não é? Dentro da própria psiquiatria. Ô Jair, e como pensador que você queria ser e se transformou, você tem essa história peculiar. Aqui eu acho que essa mistura de contracultura com King's College, aqui no interior a gente falaria que é um cruzamento de tatu com cobra, sabe? Assim, houve, assim, e eu fiquei muito curioso de saber como que você fez essa junção dessas coisas. Teve decepções com Olha, o que... o que tem hoje, né? O que acontece?
eu acho que a contracultura, né, tinha um professor lá em Londres, né, que ele falava, o Anthony Clare, né, e ele era do nosso departamento, e ele tinha um programa na BBC que ele entrevistava pessoas famosas, e era muito legal, porque era a forma de já romper o estigma, não é? E o Tony Clare, ele falava assim, olha, a contracultura, ela originou e vai originar grandes psiquiatras, né? Porque também nos fez pensar na prática, não é? Olha, os manicômios eram horríveis, não é? Mas é óbvio que então houve uma influência no sentido, né, de buscarmos mais humanidade no atendimento, mais respeito à cidadania, né, mais respeito à pessoa, né, de realmente você construir espaços terapêuticos, né, que sejam mais agradáveis, né, que sejam mais alegres, né, que, enfim, não ter aquele estilo, né, de abandono, de descaso, né, de humilhação, né? Então, é óbvio que isso influenciou muito a reflexão crítica, não é, de como você vai organizar um serviço de saúde mental, não é? Então, houve influência, sim, não é? Porque vários pressupostos eram verdadeiros, não é? É óbvio que algumas distorções prevalecem até hoje, né? Então, a mais importante delas é a do estranho no ninho, não é? O que aconteceu, né? Em 76, depois de todas essas influências da contracultura, né? O filme que tinha aí como o melhor ator, não é? Naquela época, né? Que foi filmado pelo Milos Forman, né? E que deu o melhor ator e que influenciou muito o pensamento de várias pessoas, né? De que, por exemplo, o eletrochoque poderia ter um uso de punição, né? Eu não sei, eu não participei desse período, né? Mas é óbvio que jamais nós utilizaríamos esse procedimento como um instrumento de punição, né? Mas isso ficou muito enraizado, né? Então tem aí uma cultura, né, contra a medicação, contra os procedimentos em psiquiatria, que é óbvio, né, que o único contraste que nós podemos fazer é exatamente a questão do show me the data, né? O que acontece na eletroconvulsoterapia? Ela é muito eficaz, não é? E eu, na época, eu era contra o eletrochoque, mas é óbvio que a demonstração de que o eletrochoque, por exemplo, como ele é feito hoje, como ele é realizado hoje, ele é um instrumento importantíssimo para salvar vidas, não é? Para restabelecer a autonomia da pessoa, não é? Então, quando bem indicado e realizado dentro de todas as diretrizes, não é, que o Conselho Regional de Medicina realizou, não é? É um procedimento extremamente terapêutico, importante e eficaz. Mas ficou, hoje em dia, quando você indica eletrochoque, né, a família fica preocupada, o indivíduo fica preocupado. Então, tem algumas raízes da antipsiquiatria que hoje a gente briga, né? Sim, é verdade. Reforma psiquiátrica, não é reforma psiquiátrica, é reforma da assistência psiquiátrica. A verdadeira reforma que aconteceu na psiquiatria é a reforma científica, né? A reforma foi a introdução da ciência na psiquiatria. E eu acho que eu tive contribuição nessa parte, nessa área no Brasil, né? Jair, você, na verdade, é um exemplo de pesquisador para várias gerações de psiquiatras, focado, muito eficiente,
você ocupa uma posição de destaque na produção científica, né? Na verdade, Jair, não foram poucos os entrevistados aqui no PQ Podcast que citaram você como uma pessoa importante em suas formações. Qual que é o seu método de trabalho, Jair? Como que você faz para se manter produtivo nesse nível? Olha, o que aconteceu, não é? Hoje, nós aprendemos muito na pós-graduação, né? Aí, estando na Escola Paulista de Medicina, eu também tive uma exposição, né, como pós-doc na McMaster, né? Com toda a parte da medicina baseada em evidência, né? E aí foi muito rico isso, né? Porque eu tive a oportunidade de aprender revisão sistemática, de ter uma ideia de economia de saúde, né? E isso foi em 91. Então, aí eu fiz a primeira revisão sistemática em psiquiatria, né? Junto com o meu orientador de lá, que é o David Streiner, né? Legal. E nós fizemos a revisão sistemática em Family Intervention, né, que foi publicado no Psychological Medicine, que é também uma produção muito citada, e ela foi adotada nos governos do Canadá, da Inglaterra, né? Na época, eu fui num evento com o ministro da Saúde da Inglaterra, né? Que legal. E aí, com isso, né, você vai aí criando uma coisa importante, né, que é como fazer pesquisa, não é? Todas essas coisas elas vão se formando e algo que aí eu aprendi, não era com o próprio César Victor, não é? Que montou um baita estudo de coorte em Pelotas, não é? E isso foi um exemplo para nós. Então, aí nós desenvolvemos, né, toda uma forma de construir a pesquisa dentro de linhas de pesquisa, não é? Então, por exemplo, hoje nós temos o INPD, não é? Instituto Nacional da Psiquiatria do Desenvolvimento, né? Junto com o professor Eurípides, não é? Que nós nos conhecemos muito intensamente quando nós pegamos a editoria da Revista Brasileira de Psiquiatria, e aí hoje nós temos estudos de coorte, né, onde o Rodrigo Bressan teve um papel importantíssimo, né, de levar o Rode, né, Luiz Augusto Rode. Então, essa junção da URGS, da USP e da Unifesp, né, e de criar bancos de dados grandes, né, o mesmo eu já tinha feito saúde mental e violência, né, com uma pesquisa grande também da FAPESP. Aí nós mudamos a técnica, né, a estratégia. O aluno tinha que fazer a tese dentro de uma linha de pesquisa já totalmente solidificada, né? Com isso, você monta uma linha de montagem, né? Você tem, que é o que acontece, né? Eu participo de 15 a 20 publicações científicas por ano, né? E eu leio todos os artigos, eu participo ativamente, não é? Eu nunca fui de colocar nome em artigo onde eu não tive participação. Perfeito. Eu tive uma preocupação ética, né? Essa história do professor. E a outra é de dar protagonismo para o aluno. Ele vai ser o primeiro autor daquela pesquisa onde você tem dados que foram originados, mas que custaram milhões, não é? Então, ele vai ser o primeiro autor daquele trabalho, né? E essa cultura nós não tínhamos no Brasil. E nós vamos ser os orientadores, né, daquele trabalho. Então, com isso, você conseguiu atrair alunos de qualidade, né, e produzir pesquisa de qualidade, né, e produzir também ciência de qualidade com base em coleta de dados mais estruturadas, bem financiadas. Então, nós tivemos aqui
né, um pequeno exemplo do que nós havíamos aprendido na McMaster e no King's College, né? Que era como é que se fazia a pesquisa, né? Por isso que eu sempre tive muito claro, né, dentro do departamento, que é fundamental os alunos terem uma exposição ao que ocorre lá fora, né, ao King's College, a Harvard, a Columbia, né, enfim, a John Hopkins, né, porque é fundamental. Queria aproveitar o gancho. O que você, então, sugere para o jovem psiquiatra que está se iniciando na carreira como pesquisador, ou que pretende ser um pesquisador? Qual o caminho que você sugere para que ele se insira numa pesquisa de qualidade? Olha, a primeira, o que eu vou dizer é o seguinte, né? Eu fui para a psiquiatria porque eu achava a matemática horrível, né? E aí eu cheguei em Londres e tive que fazer o curso de Biostatistics, né? Mas, e aprendi muito. E aí depois eu descobri que nada se dá fora da matemática, né? E isso continua sendo verdadeiro, porque é através dos princípios, né? Eles vão ser testados e você vai aplicar modelos matemáticos para a testagem dessas hipóteses e desses... Lógico. Né, dessas teorias. Então, isso é fundamental. Eu diria, né, você não vai escapar da matemática, mas nós somos usuários. Você não precisa ser um grande estatístico, você tem que saber utilizar os pacotes estatísticos, né? Mas é fundamental, para ser pesquisador, você tem que dominar uma determinada metodologia científica, que ela vai se dividir em 3 partes. Ou você se torna uma pessoa de bancada, então você estudar bioquímica, né, de estudar, de ir para o laboratório, né, e é fascinante, né, na época eu não tinha ideia, né, da importância das ciências básicas. Então você tem que ter, ou você vai para o laboratório, ou você vai para a epidemiologia psiquiátrica, que é, né, o estudo de métodos aplicados à investigação, que até hoje eles são importantes, não é? Os estudos de coorte e os ensaios clínicos ainda têm uma importância muito grande, não é? Ou os estudos qualitativos, não é? E que é a parte da antropologia, da etnografia, né? Que também, quando na epidemiologia você faz um diagnóstico, né? Mas, por exemplo, para você saber o que acontece na Cracolândia, é fundamental que você se misture ali naquele grupo e que possa compreender o que se passa na cabeça deles, não é? Como é que eles conseguem as drogas, que tipo de cultura se instala ali para que você coloque barracas nas ruas, que você possa viver aquela história. Então, isso a epidemiologia não vai dar conta, não é? E nós precisamos desse conhecimento. Então, a etnografia é fundamental. Mas não uma etnografia chula, não é? Nós precisamos de uma etnografia realmente avançada. Também o estudo qualitativo, ele também precisa ser muito bem feito, né? E ainda no Brasil, nós temos poucas pessoas que dominam o método qualitativo de uma forma que eu acho que seria realmente como o Arthur Kleinman, por exemplo, né, como professor da Harvard, que é um grande pensador e que influenciou muitos trabalhos na área de etnografia. E eu colocaria também, hoje, não é, a genética. Então, também, a genética é fascinante, não é? Quando eu li um livro do Siddhartha Mukherjee, não é? O Gen, uma história íntima, aí eu comecei a perceber o quão fascinante é estudar biologia, não é? E também isso para a área de pesquisa. Agora, para a clínica,
eu acho que estudar farmacologia e psicofarmacologia é fundamental. E esse foi um ganho que o professor Valentim Gentil trouxe de Londres, que é esse autoconhecimento, profundo conhecimento da psicofarmacologia. Não é que eu fui mais para a área de epidemiologia, né? Mas eu acho que o jovem psiquiatra, ele precisa conhecer muito essa parte, né? Porque os diagnósticos vão mudar, mas a área da psicofarmacologia, né, dos sítios que atuam, né, os setores neuroquímicos que atuam as drogas, as interações e toda essa parte, né, como que as drogas podem mudar o funcionamento cerebral, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento clínico do indivíduo. Jair, e falando nisso, além de referência como pesquisador, você também mantém atividade clínica. Sempre foi assim? Como que você faz para se manter equilibrado entre essas atividades e até outros setores da sua vida? Olha, a clínica, é na clínica que surgem as perguntas científicas, né? A clínica é fundamental para gerar ideias, né? Então, o que acontece, né? Dentro da universidade, a minha atividade clínica ela é muito restrita. Então, eu mantive essa exposição aos pacientes, né? Dentro da minha clínica. Eu sou um generalista, porque o que aconteceu? Como eu domino um método científico, esse método científico ele pode ser aplicado em várias áreas. Quando eu cheguei no departamento, né, nós não tínhamos essa divisão de um setor de esquizofrenia, de transtornos alimentares, de trauma. E é óbvio, né, que eu tinha visto isso no King's College e eu comecei a induzir, não é, a formação do programa de esquizofrenia, a induzir vários programas dentro do departamento, né? Mas eu acabei ficando como um generalista. Eu sou o psiquiatrão que eu vejo lá transtorno afetivo bipolar, pânico, depressão. Eu tenho uma boa mão com adição a drogas, né? Sim. Então, eu acabei tendo uma clínica boa que também financia o meu trabalho na universidade, né? Porque você não tem condição, infelizmente, de viver somente da universidade no Brasil. Os salários são muito baixos, pouco atrativos, o que preocupa em termos de futuro, né? Nós não sabemos o que vai acontecer com a pesquisa. O Brasil, né, por causa dessa junção, né, da USP Ribeirão, da USP, Campus São Paulo, da URGS, né, da Unifesp, da UFRJ, mesmo a Federal de Bahia, Pernambuco, nós começamos a ter centros altamente produtivos na psiquiatria. Então, a psiquiatria acadêmica no Brasil, ela desenvolveu muito. O Brasil está entre os 10 países de maior produção de conhecimento na área de psiquiatria e neurociências. Isso não é pouco, né? Então, agora, né, isso é na parte científica. Então, nós melhoramos muito a formação de recursos humanos. Essa parte da ciência, ela é fundamental para que os indivíduos tenham uma exposição a ela. Por quê? Porque isso permite o indivíduo ter uma avaliação crítica, né? Eu não vou ler somente a conclusão de um artigo científico. Eu devo me perguntar como que aqueles dados foram gerados, qual foi o método utilizado, né? E eu devo questionar se o método utilizado ele dá fundamento para aquela conclusão científica, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante na formação de um indivíduo, e que nós sabemos que são poucos centros, né? Mas houve uma disseminação muito grande, uma melhora fantástica de formação do psiquiatra no Brasil, e nós podemos ver hoje, né, nós assistimos isso, né, psiquiatras jovens e brilhantes apresentando
em congressos internacionais, né? O Brasil avançou muito nessa parte, e aí induzido pelas mudanças provocadas na pós-graduação, né? E que estimularam a produção científica, e não mais aquela história antiga, que era ter uma revistinha local, onde se publicava tudo o que queria, né? Então, nós passamos a ter uma integração da nossa área com uma vigilância, digamos assim, externa maior, né? E um intercâmbio mais estreito, né, com a produção científica de ponta, né? E isso contribuiu muito para que nós avançássemos na parte de ciência, e isso influenciou, com certeza, a formação clínica, não é? Do nosso psiquiatra. O Jair, mudando um pouquinho de assunto, até para aproveitar essa nossa conversa, eu sei que você sempre se interessou por saúde mental e sociedade. Você já fez estudos sobre saúde mental e violência, doença mental e violência. Você poderia fazer, eu sei que é difícil, mas você poderia fazer um resumo do que você pensa atualmente sobre esse tema? Olha, nós, seres humanos, estamos integrados ao ambiente, não é? E houve nós tivemos a oportunidade, não é, ao longo desses anos, de ter alguns, em inglês a gente chama milestones, não é? Algumas mudanças que foram fundamentais. Bom, ela se inicia com a introdução dos computadores na psiquiatria. Quando eu cheguei com o computador, os caras davam risada da minha cara. O que o psiquiatra vai fazer com o computador? Era motivo de chacota, né? Aí, depois, no ano 2000, quando saíram os resultados sobre o Disability Adjusted Life Years, né? Os DALYs, mostrando que transtorno mental causava uma incapacitação muito importante quando comparando, né, os transtornos mentais com outros problemas de saúde na comunidade. Então, isso passou a saúde mental passou a chamar a atenção, né? E aí o Richard Horton, do Lancet, né, ele montou um grupo de expertos, né, de todo o planeta, e eu fui chamado para esse grupo, né, que é o Global Mental Health. E aí que foi aí o movimento, né, que não há saúde sem saúde mental, there is no health without mental health, né, em 2008, lançou esse suplemento, mostrando, né, o impacto dos transtornos mentais na comunidade. E aí, nós sabemos, né, hoje também, com todos os estudos em epidemiologia tal, dos determinantes sociais desses transtornos mentais, não é? O quanto que uma sociedade, né, com uma desigualdade social, como existe nos Estados Unidos e como existe no Brasil, pode contribuir para um aumento dos transtornos mentais e um aumento da violência, não é? Porque esse distanciamento social, né, ele provoca, ele induz, né, a violência. Então, é óbvio que esses estudos se tornaram fundamentais, não é? Agora, do outro ponto de vista, né, da contribuição da biologia, foi a introdução da genética, né, do genoma, também no ano 2000, né, e aí o estudo do CASP, né, mostrando a interação gene-ambiente, né, que, então, um estudo que saiu no Science, mostrando, né, o efeito da cannabis nas psicoses, não é? E com a valina e metionina, não é? Com os polimorfismos, e também o polimorfismo da serotonina, onde demonstrando
que havia uma interação desses polimorfismos com o ambiente. Então, ele mostrou isso na cannabis, induzindo psicose, né, transtornos esquizofreniformes, e a interação entre polimorfismos e eventos de vida. Né? O que isso quer dizer? Aí nós aprendemos, né, que o genoma, interagindo com o ambiente, ele provocava em algumas pessoas um risco maior de você desenvolver transtornos mentais. O que isso diz? Não é que há uma interação da sua vulnerabilidade, da sua herdabilidade e, assim, a sua vulnerabilidade biológica e o ambiente. Né? E daí nós descobrimos o genoma, né? Puxa, agora sabemos tudo, né? Mas aí depois nós aprendemos que o genoma não era fixo, né? E que aí que é o conhecimento que nós herdamos aí da McGill, né? Do grupo da McGill, que é o conhecimento da epigenética, né? Onde o ambiente, você reage com o ambiente e você modifica o seu funcionamento genético, não a sua genética, mas a forma com que os seus genes eles vão funcionar, né? Então, qual a conclusão de tudo isso, né? É que existe uma forte interação, né, do nature and nurture, né? Então, você, desde a concepção, né, se ela foi planejada, querida, não é? Se houve violência durante a concepção, mas, enfim, é só você fazer o caminho da concepção ao desenvolvimento do adulto, né, do ser humano na sua completude, né, você vai entender que os fatores ambientais eles vão interagir constantemente com os fatores biológicos, né? Então, é fundamental que a gente tenha aquilo, né, que o Bowlby falava, né, da teoria do apego, né? Desde cedo, né, você ser bem nutrido, você ser uma criança bem acolhida, né? Como isso vai influenciar no seu neurodesenvolvimento, né? Então, esse aprendizado ele deve ser transferido para o contexto social e cultural, né? Então, você tem o indivíduo, né? Mas você tem a família e você tem a cultura, né? E nós somos produtos, né, dessa interação, da sua vulnerabilidade biológica, todas as suas experiências desde a concepção até as experiências psicológicas, não é? E da sua formação com o ambiente, não é? Então, é óbvio que quando você percebe uma situação, né, por exemplo, uma periferia, né, onde você tem uma violência muito grande, violência doméstica, abuso sexual, né, as condições precárias de nutrição, de higiene, né, que ficaram super evidentes com a pandemia, né? Quanto que a precariedade escolhe os indivíduos na sociedade que vão morrer, né? Porque essas pessoas não tinham condição sanitária de um isolamento adequado, né? E aí entra hoje a inclusão digital, né? O acesso à informação. Essas pessoas têm que acordar de manhã e ir atrás de alimentação. Então, não importa se o ônibus está vazio ou cheio, ela tem que pegar, ela tem que usar aquele transporte, não é? Então, eu não sei se eu fui claro, não é? Mas é muito importante que o profissional tenha uma exposição a essa situação, né, de como que o ser humano ele é construído dentro de um ambiente, de uma sociedade, de uma cultura, né? E nós vivemos num ambiente extremamente violento, né? Uma sociedade muito injusta, né? Com uma desigualdade social muito grande, né? E nós temos, eu acho que é fundamental
que o profissional tenha essa exposição, esse reconhecimento, né? Perfeito, Jair. Muito bom. O resumo foi excelente, muito direto. Jair, e diga-nos o seguinte, o que você anda lendo e que livros você indicaria para o psiquiatra em formação? Olha, bom, tem um livro bem simples que eu acho que vale a pena ler. Eu até fiz uma entrevista com ele. Esse é mais simples, né? Que é O Ar que Me Falta, do Luiz Schwartz. Né? Esse é muito bom mesmo. É super interessante, porque para o jovem psiquiatra, a gente precisa ouvir o outro lado. Nós precisamos ouvir o paciente. Né? O Salomon, né? Ele escreveu O Demônio do Meio-Dia, que é um livro fantástico, também um livro interessante de se ler. Né? Outro livro que eu chamaria a atenção, aí um pouquinho mais sociológico, né? Do Domenico Di Masi, O Ócio Criativo. Esse livro, e no ano 2000, ele já previa essa vida virtual, né, futura dos indivíduos, então muito rico nesse sentido. Ele já previa essa questão do trabalho remoto, né, já previa a possibilidade de uma pandemia, né? Ele é muito rico, é uma pessoa muito interessante, o Ócio Criativo. E eu também vou indicar vários. Sim, Uma breve história da humanidade, né, do Yuval Harari. Por quê? Porque nesse livro você tem aqui os pressupostos científicos e ele dá um corte de 10 mil anos de como nós evoluímos como seres humanos. Né? E eu acho que é um livro fundamental para se ler. E eu indico também esse que eu já citei, não é? Mas eu acho que é fantástico, o Gen, uma história íntima, do Siddhartha Mukherjee, que é um livro que trata disso tudo, né? Da importância da biologia na nossa formação. Né? E porque na minha época, a psicanálise dominava, era como se fosse tudo relacionado, mas a psicanálise também trouxe toda essa parte das experiências traumáticas, né? Essa parte ela vai ficar eternizada. Né? Nenhum conhecimento é fixo. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa atitude crítica. E aí, o que eu costumo dizer? Olha, o que eu espero de uma pessoa que vai se formar hoje? Primeiro, pessoal, uma competência linguística. É muito importante saber inglês. Tudo bem, se você é um estudante, né, de alemão, de francês, também é fundamental. Mas o inglês, para nós, é o seu acesso ao mundo, né, principalmente hoje, com essas bibliotecas virtuais que nós temos. Né? Outra é a capacidade crítica, a avaliação crítica da literatura, é ter uma exposição à formação científica. Por isso que na residência, no nosso R3, nós damos um curso de metodologia científica mais aprofundado. Por quê? Ele não precisa ter esse curso para ser um pesquisador. Ele precisa para saber depurar essa literatura, essa quantidade imensa de informações que nós recebemos, de você realmente escolher aquilo que é importante, né? Que é decifrar como que aquele conhecimento foi realizado. Outro aspecto importante, a sensibilidade cultural, a empatia, a capacidade de ouvir com sensibilidade, ética e respeito à diversidade humana. Então, se nós dermos risadinha quando estamos cuidando de uma pessoa trans ou de um travesti, vocês não podem fazer isso, pessoal. Se nós não tivermos sensibilidade com raça, gênero,
sabe? Quem que vai ter? Né? Então, o psiquiatra, ele precisa ter essa sensibilidade cultural. Outra, competência pedagógica. O que é isso? É a capacidade, a habilidade didática, principalmente hoje, não é, com essa exposição que nós temos, a internet, a possibilidade de você se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, como nós estamos fazendo aqui, mas como traduzir o conhecimento no contato com uma família, né, no contato, no nosso caso, nos médicos, né, do residente para o interno, né, do interno para a família, né? Então essa competência pedagógica até de ser um pesquisador e dar uma baita aula num congresso, e nós como brasileiros, nós nos sentimos orgulhosos disso. Verdade. E também com a introdução da tecnologia, então são 5 áreas importantes, né? A contribuição da tecnologia, ela deve ser sempre vista com uma parte crítica, né? Nós sabermos quais as implicações dela, não é? E sempre termos uma reflexão crítica sobre esses avanços da tecnologia, né? Então, eu tenho que ter uma avaliação crítica se eu devo ou não pedir um exame farmacogenético, como que eu vou utilizar a telemedicina, né? E assim por diante, né? Então, ter sempre essa reflexão crítica. Então, eu acho que esse é o mundo moderno, assim, digamos, né, do profissional. E é o profissional do futuro, não é? Perfeito, Jair, perfeito. Jair, muito obrigado por essa participação memorável aqui no PQ Podcast, viu? Antes da gente finalizar essa conversa, você gostaria de dizer algo mais? Não, eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu cobrir esses pontos importantes, não é? Também acho. Eu me sinto honrado, né? E, enfim, foi muito legal ter adotado essa profissão. Hoje eu com 68 anos, né? E ter visto isso que aconteceu, né? Um ponto importante aqui também de desenvolvimento nosso foi quando o professor Eurípides e eu, em 98, nós assumimos a Revista Brasileira de Psiquiatria, né? E nós tornamos a Revista Brasileira uma revista que é publicada em inglês. Houve muita resistência na época, o Retten participou desse momento, não é? Mas qual que era o sentido disso? Era fazer da psiquiatria brasileira um intercâmbio constante com a universalidade do conhecimento. Não existe um tipo de conhecimento, não é? Mas o fato dele ser universal permite que nós possamos ter intercâmbio com outras áreas, não é? Com outras culturas. E uma coisa que eu deixo para refletir é assim, pessoal, eu sempre fico pensando como que os psiquiatras daqui a 50 anos vão olhar para nós. Será que nós estamos fazendo barbaridades e não notamos? Então, eu acho que a gente sempre deve se perguntar assim, o que eu posso estar fazendo que não deveria estar fazendo? Como é que nós vamos ser olhados, não é, no futuro? Será que a gente está fazendo coisas que hoje a gente critica, né, no passado? E então eu acho que é sempre bom ter isso em mente, né? Ninguém tem a verdade, né? Eu acho que a postura científica é uma postura de se mudar durante a vida, não abandonar a arte, não é? De assistir muitos filmes, de discutir os filmes, não abandonar a literatura, não abandonar a música, né? Eu acho que todos nós, principalmente os psiquiatras, devem desenvolver, além da ciência, a própria arte, né? Porque são os 2 elementos fundamentais de aplicação clínica e de aplicação dos nossos conhecimentos, também levando em conta a sociedade.
Jair, mais uma vez, muito obrigado por você ter conversado conosco aqui, ter reservado esse tempo para a gente. Foi um prazer. Olha, eu não posso descrever o quanto eu estou satisfeito com essa entrevista. O Vinícius disse bem, ela é memorável. Você acho que traduziu bem uma visão assim abrangente, uma visão crítica que você adquiriu ao longo da sua formação. Muito obrigado, viu, Jair? Um abração para você. Prazer, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, Jair. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.